Na manhã abafada de uma quinta-feira, o Aeroporto Internacional de Brasília operava em seu ritmo habitual. Passageiros apressados cruzavam os portões de embarque, com malas nas mãos e olhares perdidos entre notificações de voo e o desejo de chegar ao destino final, em meio à rotina fria e automatizada do terminal. Um vulto conhecido se destacava discretamente entre os demais. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, caminhava com passos firmes e silenciosos até o portão de embarque de um voo comercial com destino ao Rio de Janeiro. Sem seguranças, sem alardes, apenas com uma pequena mochila nas costas e um boné cobrindo parcialmente seu rosto. Bolsonaro estava ali, entre o povo, como se fosse mais um cidadão comum prestes a embarcar em uma ponte aérea. A notícia de sua presença começou a se espalhar aos sussurros. Um funcionário da companhia aérea U reconheceu primeiro, depois, um casal mais à frente murmurou algo, enquanto apontava discretamente. Ainda assim, o clima permaneceu relativamente calmo, até que, ao entrarem na aeronave, o destino resolveu mudar o curso daquele voo. Enquanto Bolsonaro se dirigia calmamente à sua poltrona. Um homem de camiseta vermelha, barba por fazer e semblante carregado, já o observava do fundo do corredor. Ele não acreditava no que via. Era Cláudio, autodeclarado militante de esquerda, que já havia participado de manifestações contra o governo anterior e mantinha em suas redes sociais um tom crítico constante. Ao ex-presidente, ao vê-lo ali, tão perto, dividindo o mesmo espaço, algo dentro de Cláudio pareceu inflamar-se de maneira incontrolável. Isso é um absurdo, murmurou, com a voz audível o suficiente para atrair olhares. Como é que deixam esse homem viajar com a gente como se nada tivesse acontecido? O comentário não ficou restrito ao seu assento. Outros passageiros começaram a cochichar. Alguns claramente desconfortáveis com o rumo que a situação tomava. Outros apenas curiosos. Bolsonaro, por sua vez, sentou-se com tranquilidade, tirou o boné e acenou com educação para uma senhora idosa que o reconheceu na poltrona ao lado. Cláudio, no entanto, não estava disposto a deixar aquilo passar em silêncio. Levantou-se antes mesmo do fechamento das portas, caminhou alguns passos pelo corredor e, encarando o ex-presidente, disse em tom elevado: "Eu paguei por essa passagem como qualquer um aqui, e não aceito compartilhar esse espaço com alguém que representa tudo o que combato." O ambiente dentro da aeronave esfriou como se o ar-condicionado tivesse sido reajustado subitamente. Os comissários se entreolharam. Alguns passageiros franziram a testa, outros tentaram disfarçar o desconforto, mas poucos ousaram intervir. O silêncio se instalou como uma cortina tensa entre o acusador e o acusado. Bolsonaro virou-se devagar para Cláudio. Seus olhos mantinham a serenidade de quem já havia enfrentado situações muito piores. E ao invés de responder de imediato, apenas o encarou por alguns segundos, como se calculasse cuidadosamente o peso de qualquer palavra dita naquele instante. Mas antes que qualquer resposta viesse, um novo personagem entrou em cena. O comandante da aeronave, vestido com o tradicional uniforme, atule escuro e insígnias douradas, reluzindo no peito. O comandante Leonardo Monteiro entrou na cabine de passageiros, com passos decididos. Havia sido informado pela tripulação sobre a altercação antes mesmo de se sentar no cockpit, e fez questão de resolver a situação pessoalmente. Ele não disse palavra alguma enquanto caminhava até Cláudio. Apenas se colocou entre ele e Bolsonaro, olhando-o diretamente nos olhos. "Senhor, poderia me acompanhar até a frente, por favor?" disse, com uma voz firme, mas educada. Cláudio hesitou, olhando em volta. Como se buscasse apoio entre os demais passageiros, não encontrou nenhum. Alguns desviaram o olhar. Outros estavam atentos demais para emitir qualquer opinião. A maioria apenas esperava o desfecho. Já à frente da aeronave, perto da porta de entrada, o comandante fez questão de manter a compostura e, com a voz ligeiramente mais baixa, explicou: "Não estamos aqui para julgar ninguém, senhor. Este é um voo comercial, e todos os passageiros têm direito ao respeito e à segurança, inclusive o senhor. Mas isso se estende a todos os presentes, inclusive ao ex-presidente." Cláudio tentou argumentar, mas o comandante levantou uma das mãos em sinal de que ainda não havia terminado. "O senhor pode discordar politicamente do passageiro da poltrona 4A, e isso é seu direito. Mas transformar este voo num palanque político ou em um tribunal aéreo, isso não será permitido enquanto eu estiver no comando." Aquelas palavras,
ditas com sobriedade e autoridade, pareciam pesar mais do que qualquer debate. Cláudio, pego de surpresa pela postura equilibrada do comandante, respirou fundo. Olhou novamente para dentro da aeronave, onde dezenas de rostos o observavam, e enfim cedeu. Voltou ao seu assento em silêncio. O comandante então caminhou até o microfone da cabine e, antes mesmo do voo decolar, fez um anúncio que ficaria marcado para sempre na memória dos passageiros. Senhoras e senhores, bom dia! Aqui quem fala é o comandante Leonardo Monteiro. Este é um voo comercial, onde todas as opiniões e diferenças convivem sob o mesmo teto por algumas horas. Dentro desta aeronave, o respeito é lei, independentemente de política ou religião. Aqui, todos somos iguais acima das nuvens. E com isso, o voo decolou. A aeronave já estava em altitude de cruzeiro. Lá fora, apenas o manto branco das nuvens cobria o horizonte, enquanto o céu exibia um azul intenso, cortado pelo som constante dos motores. Lá dentro, porém, o ambiente ainda oscilava entre o silêncio constrangido e a expectativa de que algo mais poderia acontecer. A fala do comandante ainda ecoava na mente de muitos. Foi firme, direta, mas sem agressividade. Um lembrete de que respeito é algo que não pode ser exigido por ideologias, e sim praticado no convívio. Cláudio permanecia calado, sentado no assento 22D, com os olhos fixos na poltrona à sua frente. Parecia imerso em pensamentos que ele próprio evitava encarar há tempos. A raiva inicial dava espaço a uma espécie de confusão interna. Pela primeira vez em anos, ele havia sido confrontado de forma pacífica, mas contundente por alguém que não lhe gritou de volta, não o xingou, nem o ridicularizou. E isso o desarmou. Enquanto isso, Jair Bolsonaro permanecia em silêncio absoluto na janela da fileira 4. Apenas olhava a imensidão do céu, como se estivesse em paz consigo mesmo, alheio à tensão que havia tomado conta do avião minutos antes. A senhora ao lado dele, uma idosa de cabelos brancos e olhar doce, finalmente quebrou o gelo. O senhor é mesmo ele, né? Perguntou baixinho, como quem tem medo de incomodar. Bolsonaro virou-se lentamente e sorriu. Sim, minha senhora, mas aqui sou só mais um passageiro. Ela sorriu de volta e logo emendou. Posso dizer uma coisa? Eu nunca fui muito de política, não entendo muito disso. Mas sei reconhecer um homem que não tem medo de andar no meio do povo. E o senhor? O senhor está aqui, sem segurança, sem nada, só com a cara e a coragem. Bolsonaro não respondeu. Apenas abaixou levemente a cabeça em agradecimento, enquanto a senhora apertava sua mão discretamente. Era um gesto pequeno, mas sincero, que ninguém ali esperava ver. Mais atrás, um jovem rapaz de camiseta preta e tatuagens nos braços observava tudo com atenção. Era Felipe, um influenciador digital que viajava ao Rio para uma conferência. Ele tinha mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. E, como todo bom observador dos tempos modernos, não deixou passar o momento. Pegou o celular e começou a digitar. Presenciei hoje uma cena surreal. Um passageiro tentou hostilizar Bolsonaro num voo comercial. O comandante deu uma lição de moral em nome do respeito. O avião silenciou. E agora, o ex-presidente conversa com uma senhora como se fossem velhos amigos. Acima das nuvens, todo mundo parece menor. O post explodiu nas redes sociais em poucos minutos, mesmo antes do avião pousar. Mas dentro da aeronave, ninguém sabia ainda do impacto que aquela viagem teria nas próximas horas. De volta à poltrona 22D, Cláudio fechou os olhos. Pensava no que havia feito, no que havia se tornado. Não era só sobre política, percebeu. Era sobre como ele havia deixado seu próprio coração ser consumido por uma guerra que muitas vezes nem sabia se era sua. Lembrou de quando começou a militar, de quando marchava com convicção, acreditando estar mudando o mundo. Mas nos últimos tempos, só sentia raiva, e agora, pela primeira vez, se questionava. Para quê? Decidido, se levantou novamente. Mas, desta vez, sua postura era completamente diferente. Caminhou até a frente da aeronave, respirou fundo e se aproximou da fileira 4. Com licença, disse, olhando diretamente para Bolsonaro, que o reconheceu com o mesmo olhar calmo de antes. O ex-presidente apenas fez um gesto sutil com a cabeça, permitindo que ele falasse. Eu fui grosso com o senhor. Me exaltei. E talvez eu nem soubesse direito o porquê. Só queria pedir desculpas. Isso não tem a ver com concordar ou não com suas ideias. Tem a ver com respeito. E hoje, eu falei com o senhor. Disse, com a voz embargada.
mais firme. O avião silenciou novamente. Todos que ouviam, mesmo disfarçando, entenderam que algo diferente estava acontecendo. Bolsonaro olhou fixamente para Cláudio e depois de alguns segundos respondeu: aceito suas palavras, meu irmão. Isso é o que falta no nosso país. Gente que reconhece o erro e tenta fazer melhor. O Brasil precisa de gente assim. E quer saber? Eu não tô aqui para dividir ninguém. Tô aqui como brasileiro, como um homem que ama essa terra. Cláudio assentiu. Pela primeira vez em anos, sentiu um peso sair das costas. Voltou ao seu lugar. E o avião seguiu sua rota em paz. Meia hora depois, o comandante voltou ao microfone. Senhoras e senhores, estamos a cerca de 20 minutos do pouso. Mas antes de encerrarmos esse voo, eu queria dizer uma última coisa. Nós não somos um povo inimigo de si mesmo. Podemos ter diferenças, e temos, mas enquanto existir diálogo e respeito, ainda haverá esperança. Obrigado por hoje. Vocês me deram mais orgulho do que qualquer medalha que já usei no peito. Lá no fundo, passageiros aplaudiram. Outros apenas fecharam os olhos com um leve sorriso. O avião começava a descer, mas os corações de todos pareciam mais leves, como se tivessem por algumas horas voado um pouco acima do que são no dia a dia. E quando a aeronave tocou o solo, muitos se levantaram com um olhar diferente. Alguns cumprimentaram o comandante. Outros, pela primeira vez, trocaram olhares e sorrisos com desconhecidos ao saírem da aeronave. Muitos passageiros vieram até Bolsonaro. Alguns discretamente pediram uma foto, outros só disseram obrigado. Outros apenas sorriram. Ninguém mais parecia disposto a transformar aquela viagem em palco de conflitos. O comandante Leonardo Monteiro, ao ver a cena da cabine, tirou o chapéu e fez um leve gesto com a cabeça, como quem dizia: é assim que se faz. Mais tarde, nas redes sociais, alguns vídeos gravados discretamente por passageiros começaram a circular. Não havia gritaria, não havia confronto explícito, mas as imagens mostravam exatamente o momento em que Cláudio estende a mão a Bolsonaro e diz, com sinceridade, que havia enxergado algo diferente naquele dia. O vídeo viralizou em poucas horas. Milhares de brasileiros se emocionaram com o episódio, não porque foi um espetáculo político, mas porque, nas alturas, entre nuvens e turbulências, o respeito venceu. O Brasil, tão dividido há anos, viu uma pequena amostra de reconciliação genuína, que não partiu de uma eleição nem de um debate televisionado, mas de um simples voo comercial. A história correu o país. Programas de TV noticiaram, jornais destacaram, mas o que mais repercutiu foram os comentários nas redes sociais. Se até eles conseguiram se respeitar, quem somos nós para continuar brigando por política? Essa foi a atitude que faltava. Comandante, você nos representou. E em meio a tantos relatos, uma frase ficou marcada como a mais compartilhada daquele dia. Ninguém precisa concordar com tudo, mas o mínimo que precisamos é lembrar que do outro lado sempre há um ser humano. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário aqui embaixo e diga de qual cidade você está nos assistindo. Sua participação importa para nós. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para não perder nenhuma das próximas histórias comoventes e surpreendentes como essa. Até a próxima!